eu vou te falar do princípio que tem mais incidência na prova de primeira fase. Vou falar, na realidade, de uma pequena parte desse princípio, na exceção que eu acredito que seja mais importante para a prova. A gente ainda vai ter mais encontros, né? Naturalmente, e eu vou me estender mais sobre esse assunto. Não precisa me descabelar também, né? Mas eu vou me estender um pouco mais sobre esse assunto. É o princípio da legalidade. Você já deve ter estudado na faculdade, se não estudou, não tem problema, eu vou fixar o assunto com você. O princípio da legalidade, ele estabelece, ele prevê que o tributo só possa ser instituído, previsto, estabelecido, majorado, aumentado ou extinto, deixa de existir a cobrança daquele tributo por meio de lei ordinária ou lei complementar, a depender do tributo, a depender do que a própria Constituição Federal direcionou para estabelecimento daquele tributo. Então, essa é a nossa regra. O princípio da legalidade, ele é uma cláusula pétrea, está previsto pelo artigo 150, inciso 1 do Código da Constituição Federal e também o 97 do CTN e seus incisos. Pois é, mas eu quero falar sobre uma das exceções. Nós temos 3, agora eu vou falar sobre uma exceção à legalidade, que eu acredito que seja mais importante. Se a gente tem uma regra que é estabelecida para uma questão de segurança jurídica, onde somente o processo legislativo possa instituir tributo, aumentar tributo ou extinguir o tributo, nós temos algumas exceções previstas pelo próprio texto da Constituição Federal. E a primeira exceção que eu quero tratar é aquela que prevê que o Poder Executivo não precisa do Poder Legislativo para fazer determinadas coisas com tributo. Pois é, o Presidente da República não precisa das casas, não precisa, nem do Senado, nem da Câmara dos Deputados, para mexer em alguns tributos. Cuidado com isso. Então, numa exceção à legalidade, o Presidente da República pode majorar, ou seja, aumentar a alíquota dos seguintes impostos: imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Pois é, por meio de decreto, ou seja, não é lei ordinária nem lei complementar, está na exceção e não na regra, o decreto do Presidente da República, decreto do chefe do Poder Executivo, decreto presidencial, ou ele pode dizer o seguinte: o Presidente da República, através de decreto, do jeito que ele quiser, ele está tirando a incumbência do Poder Legislativo e chamando a responsabilidade do Poder Executivo para realizar determinadas coisas. E cuidado, o Poder Executivo pode somente aumentar a alíquota do Imposto de Importação, Exportação, IPI e IOF. Por quê, professor? Porque são impostos extrafiscais, são impostos que a gente chama de impostos reguladores da economia. Ele aquece a economia, ou seja, como se neste momento o Estado conseguisse realizar um ato de intervenção no comportamento do cidadão, sabe? Então, quando ele concede, por exemplo, quando há um aumento de uma alíquota, ele estimula ou desestimula comportamentos do contribuinte. Quando ele aumenta a alíquota de IOF, ele desestimula a compra, por exemplo, a prazo de produtos estrangeiros ou mercadorias estrangeiras. É exatamente isso. Então, olha que interessante. O Presidente da República não precisa do processo executivo e do processo legislativo, e ele sozinho, como executivo, chefe desse poder, ele pode aumentar a alíquota do Imposto de Importação, Exportação, IPI e IOF. Outra coisa que ele faz, mas aí não é com os impostos, é com a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID sobre combustíveis. Pois é, o Presidente da República também pode majorar e restabelecer a alíquota da CID, da contribuição de intervenção no domínio econômico dos combustíveis. E todas as vezes que qualquer presidente, seja ele qual for em exercício, faz isso, causa um rebuliço em todo o país, porque naturalmente significa um aumento do combustível quando você vai abastecer. Mas é uma contribuição de natureza interventiva na economia. Então veja, importação e exportação, IPI, IOF, CID sobre combustíveis, numa exceção à legalidade, o Presidente da República não espera o processo legislativo e ele pode sim majorar a alíquota. Cuidado, pontinho de atenção. Importação, exportação, IPI, IOF, esses impostos extrafiscais não precisam esperar nada. Quando publica o decreto aumentando a alíquota, já pode imediatamente, por uma exceção à anterioridade, as duas, 90º e do exercício, imediatamente entra em vigor esse decreto.
Se for CID sobre combustíveis, aguarda 90 dias. Importação e exportação, IPI/OF não aguarda nada. Se for CID sobre combustíveis, aguarda 90 dias para vigorar. Tudo bem? Então, se for importação e exportação, IPI/OF, imediatamente. CID sobre combustíveis, ele precisa aguardar 90 dias, mas o presidente da República, numa exceção à legalidade, pode alterar alíquotas desses tributos. Professora, ele não pode instituir a alíquota, não. Ele pode mexer na base de cálculo também, não falei isso. Ele só pode aumentar dentro dos limites fixados em lei, uma lei já prevista, dentro desses limites legais, ele utiliza essa base que já está prevista dentro da legislação tributária, dentro da lei, ele pode usar essa base para majorar o tributo, para aumentar a alíquota. Esses impostos que eu estou falando, os impostos extrafiscais, eles são importantes, sabe por quê? Porque eles estimulam determinados comportamentos e eles recuam, né? Eles seguram determinados comportamentos. É a mesma coisa quando o presidente da República, os presidentes em exercício, jogam alíquota de automóveis, eletrodomésticos da linha branca, determinados itens e jogam alíquota para zero. Então coloca lá alíquota zero, IPI zero. Pois é, estimula a aquisição, estimula a compra. Quando eu quero proteger o mercado nacional, eu, presidente da República, faço o quê? Eu aumento a alíquota do imposto de importação para que haja uma barreira na entrada de produtos importados e eu protejo o mercado nacional. Pois é, tá vendo? Ó, imposto extrafiscal, que extrapola a natureza meramente arrecadatória do tributo, sabe? E passa a influenciar diretamente a economia, o comportamento, né? Os costumes, é tudo isso. Tudo bem? Então, exceção à legalidade. A gente vai estudar outras ainda, mas essa é a mais importante, sem dúvida nenhuma, tá? Artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, cláusula pétrea, princípio da legalidade tributária ou legalidade estrita. Vamos para a nossa última dica.